Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Supermercado com as farmácias para tentar tirar as gôndolas da farmácia, porque o supermercado perde dinheiro para a farmácia por causa disso. Mas a farmácia conseguiu tirar os produtos dela de outros lugares, porque, por exemplo, no supermercado antigamente você comprava uma aspirina, alguma coisa assim, e hoje já não tem mais, né? Exato. Mas aí existe um outro conceito de farmácia, que é a farmácia clínica, que tem, por exemplo, na Espanha, o empresário não pode abrir uma farmácia. Quero investir numa farmácia. Não tem essa chance. Como é que funciona lá? É uma autarquia pública. Então, a partir de tantos habitantes por região, permite-se abrir uma farmácia. Tipo uma casa lotérica, assim? Tipo uma casa lotérica, um cartório. Então, abre um concurso público para abrir a farmácia. Nesse concurso público, o farmacêutico tem que ter no mínimo mestrado para participar, para ele ser dono da farmácia. Aí presta o concurso, ganhou a farmácia, aí ele vai tocar aquela farmácia. E é muito comum aí, lá você ter o médico colocando o diagnóstico na prescrição. Então você coloca o CID da doença, você tem tal doença. Agora você vai na farmácia conversar com o profissional do fármaco para escolher o tratamento, que é melhor para você. Então o médico não prescreve lá no... Prescreve, mas é um conceito novo que tem começado. Por que isso? Eu até estou fazendo uma pós no Einstein, que é de farmácia clínica, que é justamente o Einstein já tem 38 farmacêuticos clínicos que auxiliam o médico para prescrição. Sensacional. Porque qual que é o problema? Hoje em dia a gente tem polifarmácias, tem paciente que toma 20 medicamentos por dia. E aí, quando um cardiologista quer mudar uma medicação, ele tem que saber se o nefrologista passou alguma coisa que vai dar interação. Então, hoje em dia, como tem muito remédio no paciente, aí faz sentido o farmacêutico entrar junto e falar, esse aqui não pode com esse aqui com esse. E aí o farmacêutico clínico, ele até ajuda em questões bem básicas, assim, tipo, qual que é o plástico da bolsa do soro que o paciente está tomando soro? Tal remédio não pode ser nesse plástico. Por quê? Tem alteração, porque vai ficar absorvido na parede do plástico. Então a gente vai ter que usar outro tipo de plástico para poder pôr esse medicamento. Então essa parte que é química... Nossa, nos mínimos detalhes. Essa parte é muito química. E o único profissional que vê essa química é o profissional do fármaco, que é o farmacêutico. Né? Então, até pouco tempo atrás, o curso de medicina ele é baseado em diagnóstico. Né? Então, você aprende a fisiologia normal, como funciona, ou como deveria funcionar, e você aprende a patologia. Quando está estragado, o que acontece? Então, o foco do curso é esse. E aí, o médico ele decora medicamentos para corrigir aquilo que ele identificou de patologia. Mas ele não vai estudar o fármaco em si, estrutura química, farmacocinética, farmacodinâmica, essas coisas vai ficar para o farmacêutico. E aí no Brasil o farmacêutico está lá na indústria desenvolvendo o produto e está super longe do paciente, né? Ou seja, o médico ele não está atualizado, ele não tem conhecimento de um remédio novo que lançou, igual o fármaco tem. A não ser que a indústria farmacêutica vá atrás. Na verdade, ele tem muito conhecimento das novidades, porque é onde estão os bônus, né? Sim. Ele ganha bônus. Mas, por exemplo, eu também ia falar de um outro tipo de médico. Eu conheço um médico, por exemplo, que a hora que eu levo o problema pra ele fala assim, toma isso daqui. Aí o negócio que ele manda você tomar, você não acha em lugar nenhum mais, porque o remédio já não existe mais o que ele fala pra você tomar. Você fica na mão, assim, você, compra aquilo ali. Você vai em trocentas farmácias. Não tem. Ah, por que tem? Ah, porque não existe mais, hoje é esse, não sei. O cara tá antigo na parada, sim. Sabe? É comum, né? A medicina, ela evolui muito. Então, o médico se manter atualizado custa caro. O cara, se ele não é um cara que prescreve muito, que o laboratório dá a passagem para ele pro congresso, é o cara que vai ter que gastar dinheiro para se manter atualizado. Então, até hoje eu tava com uma paciente minha que é cirurgia plástica. Ela falou, cara, em um ano eu vou gastar 100 mil reais em curso de estratégia nova, técnica nova, para fazer menos cicatriz, para recuperação mais rápida da cirurgia. Então, cada curso que você vai desse nível, 30 pau,
20 pau. Porque o cara que tá vendendo o curso sabe que você vai fazer muito dinheiro com aquilo. Então, pro médico se manter atualizado, custa caro. Mas Olha pro farmacêutico em si, porque o médico, quando ele prescreve muito, ele ganha um bônus pra ir pra lá, fazer toda essa atualização. É crime, né? Mas na prática não, sim, acontece. mas a gente sabe. E pra você, no caso, como que você se mantém atualizado? Eu não tô nessa área, eu estudo mesmo. Eu digo assim, o farmacêutico... Mas o cara que tá na como farmácia... é o que tá, você diz, o que tá lá, o visitação- cara da farmácia mesmo. visitação do laboratório farmacêutico. Então, o laboratório, quando ele tá lançando um produto novo, ele quer vender. E aí ele vai Entendo, mandar o ele vai chamar o representante ir atrás das farmácias, vai atrás dos médicos para falar, ó, a gente tem essa opção agora. E aí tenta vender comparado com o que já existe. Qual é a vantagem desse novo? E aí tem que demonstrar isso. Só que geralmente é um custo bem mais elevado, né? Porque, na verdade, a indústria ela vai segurando lançamentos para quando acabam patentes, né? Então, acabou a patente desse, joga esse novo. Entendo. Para poder pôr o preço que quiser. Porque depois que acabou a patente, qualquer laboratório pode fazer. Então, o preço cai muito, porque tem os genéricos. O problema é que quem perde com isso daí é só a população, né? Sempre. Eu vou te dar um exemplo aqui claro aqui. Eu já tomei alguns remédios de pressão. Na última vez que eu fui no cardiologista, eu falei pra ele que, tipo assim, cara, esse remédio aqui, pra pressão, ele abaixa a minha pressão. Mas ele causa um efeito totalmente diferente desse outro remédio aqui que eu tomo pra pressão. Esse daqui abaixa a minha pressão, mas meu coração tá batendo, tipo assim, a 100 o tempo todo. Esse aqui eu tomo, abaixa a minha pressão, mas meu coração bate a 70, 68. Ou seja, baixa, além de baixar minha pressão, baixa meu batimento. Né? Só que você vê médicos diferentes prescrevendo remédios diferentes. Provavelmente o cara não, sei lá, não tinha esse conhecimento, não pensou. Coisa que talvez um fármaco lá ia falar, não, pra ele tem que ser isso aqui. Ó. É complicado essa questão, porque tem médicos maravilhosos e tem Claro, os que são acomodados, né? Toda profissão Que tem vai isso, pôr né? sempre a mesma coisa. Então, às vezes, você tá numa quarta, quinta geração de uma família de droga e o cara tá prescrevendo a primeira ainda. A que mais dá colateral, a mais antiga, porque quando ele saiu da faculdade era aquela que servia. Por exemplo, hoje o médico ele não pode prescrever hormônio para fins estéticos. Nunca né? pôde. Nunca pôde. Nunca pôde. Mas ele pode prescrever hormônios para uma transição de gênero, por exemplo. Pode. E não é estética? Total. Não é? Porque se você se importa com a aparência, é estético. Não faz sentido nenhum, né? Mas a questão ali é... Aí é reserva de mercado o problema, sabe? Como assim? Tem uma briga entre as sociedades médicas, porque muito médico... Hoje em dia a gente tem uma defasagem no Brasil de residência, de especialidade. Porque o valor que o médico recebe quando ele se forma para fazer uma residência médica é muito baixo. Então, às vezes, a bolsa de residência é 2, 3 mil. O cara recém-formado, cada plantão é 1.000. Por que ele vai fazer residência? E as residências, né? A gente tem aí programa de residência que é 60 horas e programa que é 80 horas semanal. Então é 12 horas por dia mais um plantão de fim de semana. E aí o cara fala, velho, já estudei 6 anos. Às vezes mais 3 para entrar no curso. 3 de cursinho, 6 de faculdade. O cara tá 9 anos estudando. Quer ganhar dinheiro. Quer comprar minha BMW. E aí a residência médica não é interessante. Porque a bolsa é muito baixa. E aí começou a ter muito médico recém-formado indo para a área hormonal, porque o cara consegue cobrar numa consulta nessa área o valor que um cardiologista super especializado cobra, que levou, depois do curso de medicina, fez mais 2 residências, mais uma especialização. Então, o cara que... pro cara pagar R$1.000 para um cardiologista, salvar a vida dele, ele acha caro. Mas para pagar R$1.000 para ficar shapeado, ele paga. Tranquilo. Então você teve uma migração de recém-formados para essa área, e aí as sociedades médicas pressionaram o Conselho de Medicina a fazer alguma coisa. Entendi. Então chegaram assim, velho, proíbe isso aí. E aí foram 6 sociedades, né, que pressionaram o Conselho falou, é proibido, mas sempre foi. Porque a receita médica para dispensação ou para venda do hormônio tem que ter um CID, né?
E o CID é um código internacional de doenças. Então você tem que pôr alguma doença. Qual que é a doença para qual você está prescrevendo esse hormônio? E não tem doença. A pessoa não tem doença, ela só quer ficar no shape. Mas às vezes, vamos entender que, só pensando do lado errado, porque do certo, tudo seria lindo. E a gente sabe que, por exemplo, a maioria da galera que toma hormônio, por exemplo, às vezes nem passou no médico, foi um amigo que falou, Sim. não, toma isso aqui que vai dar boa pra você, né? Pensando no mundo errado. O médico, não adianta você proibir o médico de pôr um CID ali, porque ele vai forjar um CID, né? Sei lá, você tá com falta de testosterona no seu corpo, né? E vai clinicar isso pro cara. Não resolve muito isso. Eu acho que foi um Eu tiro... acho. A Entendeu? proibição é um problema nesse caso. Também, você Paulo. entende? Sim. Eu né? acho que o problema- O bom médico não vai fazer nunca. E o ruim vai fazer mesmo tendo a Aqui no proibição. Brasil a gente sempre dá um jeitinho ali de Sim, entendeu? colocar. Mas eu acho o pior problema para mim é que esse posicionamento do conselho, ele afasta o paciente que queria fazer